Bom, dando continuidade à prova que a gente está resolvendo, vamos partir para a questão 3. A questão 3 ele diz para a gente calcular a área de uma superfície 2x mais 5y mais z igual a 10, ou seja, um plano, aonde essa região esteja delimitada em projeção por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Ou seja, no plano ela é delimitada por esse círculo. Bem, quando a gente quer calcular a área de superfície, a gente tem que ter uma coisa em mente. No início lá da matéria de cálculo 2, quando vocês trabalhavam com curvas, as curvas geralmente representadas por vetores R, eles sempre poderiam ser parametrizados por um único parâmetro t, onde cada uma das componentes era uma função de t. Então você construía um lugar geométrico em função de um único parâmetro variando, que era o t. Nas superfícies, a gente tem a inserção de um novo parâmetro. Por exemplo, a nossa superfície que a gente quer encontrar aqui, eu vou denotar ela pela letra sigma. Calma aí que isso daqui ficou parecendo um 6. Pela letra grega sigma. E o nosso sigma vai ser um sigma de duas variáveis. Então, o que muda de uma superfície é que ela é o local geométrico que pode ser parametrizado através de duas variáveis. Então, vamos olhar aqui nossa região e ver se a gente consegue encontrar, nesse caso aqui é bem simples, uma parametrização que permita a gente escrever essa região em outro sistema de coordenadas, esse sistema de coordenadas parametrizado, e que nos permitam representar essa região de uma maneira suficiente. Vamos ver aqui, então. A gente tem o z, ele pode ser escrito como 10 menos 2x menos 5y. E se a gente fizer a seguinte parametrização, se o nosso x for igual a u, a nossa coordenada y da superfície for igual ao v, e a nossa coordenada z, substituindo x por u, y por v, for 10 menos 2u menos 5v, a gente chega que a nossa superfície consegue ser descrita perfeitamente nessa substituição, nessa parametrização que a gente fez aqui. Sendo que, olhando a nossa região D aqui, que ele chamou de D, a nossa região D vai ser o lugar onde o nosso U ao quadrado mais o nosso V ao quadrado vai ser menor ou igual a 9, porque está dentro dessa circunferência. Então, a nossa área, ou seja, nosso integral de d sigma, sendo sigma essa superfície aqui delimitada por isso, vai ser numericamente igual a uma integral dupla em d do vetor normal à superfície, ou seja, os diferenciais de área da superfície, no nosso domínio no plano, em relação ao nosso diferencial no plano. Agora, a questão é encontrar esse vetor normal da superfície, a norma dele, para que a gente possa calcular essa área. Vamos pensar o seguinte, pensa uma superfície genérica aqui. Ó. Como a superfície é um lugar geométrico parametrizado por duas variáveis, a gente consegue traçar no sistema de coordenadas u e v linhas onde a nossa variável u, por exemplo, é constante, e linhas onde a nossa variável v é constante. Então, em cada uma dessas linhas, lembra da derivação parcial? Quando a gente queria fazer a derivação parcial em relação a uma variável, a gente sempre recaía que a outra variável era considerada como constante. Então, a direção de v constante, a gente consegue estabelecer aqui um vetor. Se a gente pegar a nossa superfície e derivar em relação a u nessa linha de v constante, a gente vai ter aqui a derivada de sigma em relação a u, ela vai criar um vetor que aponta nessa direção. Assim como se eu pegar uma linha de u constante e fizer a derivação parcial, vai apontar numa direção du dv, considerando u constante eu derivo em relação a v, vai ter um vetor que aponta naquela direção. E para eu saber a direção perpendicular à superfície, ela vai ser exatamente o produto vetorial dessas duas direções que a gente fez. Porque essas duas direções elas são
elas apontam nas duas direções da superfície. Por causa disso, a gente consegue extrair um vetor normal disso, fazendo o produto vetorial entre isso. Então, o nosso n ele é igual ao produto vetorial de d sigma du com d sigma dv. Então, agora nossa norma aqui do n se torna justamente a norma desse vetor produto vetorial resultante aqui. Que para o caso da nossa superfície, como sigma é igual a uv 10 menos 2u menos 5v, extrair os vetores que apontam nas direções de u e nas direções de v é extremamente fácil nesse caso aqui, e é o que a gente vai fazer agora. Vamos construir nosso primeiro vetor. D sigma du. D sigma du, o primeiro termo é u, então fica 1. O segundo termo é v, fica 0, porque elas são independentes. E no último termo, a gente tinha 10 menos 2u menos 5v, então fica menos 2. Conseguimos nosso primeiro vetor já. Agora o segundo deles, d sigma dv. D sigma dv, em relação à primeira componente vai ficar 0, em relação à segunda vai ficar 1, em relação à terceira vai ficar 5. Com esses dois vetores em mãos, a gente vai tirar o produto vetorial primeiro entre eles, né? D sigma du vetorial d sigma dv. Construímos o determinante aqui, E1, E2, E3. Colocamos as componentes, 1, 0, menos 2, 0, 1 e 5. Na direção de E1, vamos tentar escrever meio direto aqui, tomara que dê. 0 vezes 5 menos 2 vai dar 2. Na direção de E2, sinal negativo do teorema de Laplace, vai ficar 1 vezes 5, 5, menos 2 vezes 0, 0. Então, 5. Na direção de E3, 1 vezes 1, 1. Então, beleza, vai ficar 1. Então, o nosso vetor n, ele é 2, menos 5 e 1. Portanto, tirando a norma de n, norma euclidiana de n, vai ser a raiz quadrada de 4 mais 25 mais 1, ou seja, a raiz quadrada de 30. Voltamos na nossa fórmula, na região D, né? Que a nossa área é integral dupla na região D, da norma de n é raiz de 30, vezes o nosso diferencial de área. O raiz de 30 é um número constante, pode passar para fora. Então, a nossa integral em cima de D, de dA, vai ser exatamente igual à área de D. Então, raiz de 30 vezes a área de D. A área de D, D não era um círculo de raio 3, então πr ao quadrado é a nossa área de D. Nossa área de D vai ser 9 vezes π. Então, chegamos por fim que a nossa área, a área que a gente gostaria de descobrir, é 9π raiz de 30. Entendendo essa questão da parametrização da superfície em duas variáveis, aplicando a derivação parcial para construir um vetor que aponta em cada uma daquelas direções das nossas coordenadas, dos nossos parâmetros independentes, fazendo o produto vetorial em relação a isso, a gente tem o diferencial de área orientado no sentido conveniente, tiramos a norma dele, passamos para a região D, e vimos que essa norma era uma constante, né? Por isso a gente pode, às vezes essa norma pode ser uma função, não tem nenhum impedimento nisso, né? Caso o D fosse, caso o nosso vetor, na hora que a gente derivasse, não saíssem números ali, né? Saíssem funções, a nossa norma ia ser uma função e a gente ia ter que fazer alguma manipulação depois disso. Mas basicamente a questão se resume nisso: encontrar o vetor normal, parametrizar para encontrar o vetor normal, tira a norma
realiza a integração normalmente numa região plana, porque o nosso domínio, o nosso parâmetro escolhido, nossos dois parâmetros, ele estava variando numa região plana. Por isso a gente conseguiu parametrizar a nossa superfície. Muito obrigado por ouvir até aqui e até a questão 4. Um abraço.